A tecnologia mais avançada para diagnósticos e cirurgias você encontra na Clínica Técio Rezende, com grande espaço físico para o seu conforto. E o que faz toda a diferença são os laços de amizade criados em mais de 30 anos, cuidando da sua visão e construindo uma relação de confiança. Clínica Técio Rezende, oftalmologia moderna e segura. Fica na Rua Gabriel Ferreira, número 235, Centro-Sul. Os telefones para contato são 3133-2900 ou 9424-5200. Agora é a vez do quadro Mocinho ou Vilão. Queremos saber se a sibutramina, que é um inibidor de apetite, que acaba de ser novamente liberado pela Anvisa, faz bem ou mal à saúde. Nos últimos meses, a sibutramina, um inibidor de apetite, esteve em evidência. A Anvisa havia proibido a sua venda, mas agora voltou atrás. E aí, esse medicamento é eficaz ou é perigoso? Ele é mocinho ou vilão? Bem, depende da situação. A sibutramina é um sacietógeno, quer dizer, o indivíduo que ingere essa medicação, ela mais facilmente sente-se satisfeita. Então, em casos bem selecionados, onde o médico escolheu o paciente corretamente, ela pode ser bem indicada e ser útil, ou seja, pacientes jovens que não têm um distúrbio cardíaco. Já em pessoas idosas, cardiopatas, ela é desaconselhada. Então, dependendo da situação, ela pode ser útil na perda do peso. Vale lembrar que você não pode usar ela indefinidamente. Tem um tempo limitado para usar, no máximo 2 anos. A pergunta é, depois que você para a medicação, vai conseguir continuar comendo pouco? 31 de maio. Nessa data é celebrado o Dia Mundial Sem o Tabaco. E a campanha desse ano visa inibir algo que colabora com o vício, principalmente entre os jovens. É a publicidade do cigarro. O Dia Mundial Sem Tabaco é comemorado no dia 31 de maio. O tema da Organização Mundial de Saúde para este ano está relacionado ao artigo 13 da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que enfoca a questão da proibição da publicidade, promoção e patrocínio do tabaco. Isso passa por uma questão delicada, que é o uso do tabaco pelos jovens e crianças, que são os maiores influenciados pela publicidade do cigarro. Hoje você não vê mais na mídia anunciando corrida de Fórmula 1 como era antigamente. Jogadores da seleção brasileira, em 1970, faziam propaganda de cigarro na televisão. Então isso a gente não vê mais. Mas a indústria tabagista, ela é uma indústria forte, ela está usando outros meios, assim, disfarçados de tentar induzir nos jovens a adentrar a esse vício. É como postar folders ou banners, cartazes, próximo a locais onde se vende refrigerantes, onde se vende chicletes, tudo, tem alguma coisa que alude ao tabagismo. Isso pode induzir os jovens. Então, a gente tem que, sistematicamente, os educadores, os formadores de opinião, estar sempre batendo que o cigarro não tem nada de interessante e que é um vício como outro qualquer, uma droga pesada e que gera dependência e riscos à saúde, assim, de forma muito importante. Com relação ao dia 31 de maio, que é comemorado aí o Dia Sem Tabaco, o Dia Mundial Sem Tabaco, o que o senhor teria a dizer para a gente? Não, eu acho que no mundo ocidental, principalmente no Brasil, o Brasil é um dos países em que as campanhas antitabágicas mais avançaram. Nós estamos à frente de muitos países desenvolvidos da Europa Ocidental. Hoje há uma preocupação na China, que é um país que tem uma população enorme e lá o tabagismo é altamente significante. Então, nós aqui no Brasil, nós estamos até avançados em relação a outros países. Eu acho que nós temos que comemorar, mas nós não podemos baixar a guarda, porque a indústria tabaqueira, ela sempre está se insinuando com outras práticas, como agora, disfarçar os cigarros com sabor adocicado, colocando menta, colocando algumas substâncias que possam disfarçar e levar algum prazer momentâneo aos que se iniciam no cigarro. Vamos agora ao quadro O que comer. Hoje nós vamos saber mais sobre os benefícios de uma fruta diferente e apetitosa. Eu particularmente adoro. É o kiwi.
O kiwi é uma ótima fonte de vitamina C, E, B6, niacina, potássio, magnésio, cobre, fosfato e fibras dietéticas. Possui gordura e nenhum teor de colesterol. Tem efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, anticancerígenos e laxativos. A perfeita combinação das vitaminas A e E pode diminuir o risco de doenças. Melhora o sistema artério-coronariano e melhora também o sistema imunológico. A vitamina A, B6 e a niacina são encontradas em quantidades menores que as outras, porém, essas agem atenuando as rugas da pele. Alguns dos elementos minerais que o compõem, o cálcio, o magnésio, o ferro, especialmente o potássio, contribuem para equilibrar a tensão arterial, que aumenta as defesas do organismo na prevenção de gripes e resfriados, além das quantidades razoáveis de fibras solúveis, que auxiliam a diminuição dos níveis de colesterol no sangue. Nos últimos dias foi divulgada uma pesquisa que diz que os idosos estão vivendo mais, só que em piores condições de vida. Na nossa entrevista da semana, nós conversamos com a geriatra Lara Sepúlveda sobre a qualidade de vida dos brasileiros. Confira. A pesquisa aponta que, apesar do aumento da expectativa de vida, os idosos brasileiros perderam a qualidade de vida. Em 10 anos, a expectativa média de vida aumentou de 68 para 74 anos. O número de idosos incapazes entre 70 e 74 anos foi de 30% para 40%. Para a gente entender um pouco mais a respeito desta pesquisa e também saber os cuidados básicos, o que a gente tem que fazer para manter o nosso idoso sempre de bem com a vida, nós vamos conversar a partir de agora com a geriatra Lara Sepúlveda, a quem eu dou uma boa noite, agradecendo pela participação no programa. Obrigada pelo convite, Carla. Doutora Lara, por que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando? Na verdade, assim, são inúmeros fatores. Esse aumento de expectativa não é uma coisa que ocorreu só no Brasil. Na verdade, ocorreram em muitos outros países, principalmente países desenvolvidos, mas ao longo de um período muito maior. E no século passado, num período bem curto de tempo, a gente passou de uma expectativa que no início do século passado era de 39 anos e que agora já está passando dos 70 anos, né? Os fatores são inúmeros. Primeiro, assim, os nascimentos diminuem. A partir que a gente tem menos jovens na sociedade, a proporção de idosos aumenta. Mas claro que assim, a acessibilidade, o controle de doenças infecto-contagiosas, menor mortalidade em jovens, o controle hoje adequado de doenças crônico-degenerativas, elas proporcionam que as pessoas consigam chegar a uma idade mais avançada. Por que muitos desses idosos são incapazes? Quais os motivos mais frequentes? Então, quando nós falamos em incapacidade, a gente fala em perda de funcionalidade. Tá? Quando um idoso perde funcionalidade, a gente diz que ele tem algum grau de dependência de outra pessoa da casa. O que é que a gente fala? Fala mais de atividades básicas, às vezes ele necessita de auxílio para se trocar, para tomar um banho, para se alimentar. Tá? Isso ocorre em decorrência porque eles não foram preparados para envelhecer. A gente fala de que as pessoas que estão 70, 80 anos agora eram pessoas que tinham 30 anos a 40 anos atrás. Tá? E que a gente não tinha um preparo, nem uma educação para se envelhecer com qualidade de vida. Meu pai falou uma coisa que era muito interessante, ele disse que quando tinha 30 anos e alguém virava para ele assim, fulano de tal morreu com 60 anos. Ele, nossa, morreu com velho, né? E ele diz assim, agora, quando fala que alguém morreu com 70 anos, ele diz, nossa, morreu muito jovem. Hoje, inclusive, quando a gente vê alguém com 40 anos de idade, as mulheres, né, que têm 40 anos de idade, elas ainda estão muito jovens. As mulheres estão começando a pensar em ter filho muito mais tarde, ou seja, a expectativa de vida mudou realmente, né? Mudou, e até o perfil da vovó é um perfil totalmente diferente. Não é aquele perfil da vozinha que fica dentro de casa, é de um idoso que participa, justamente. Mas o que acontece é que eles não foram preparados ao longo da vida para mudar os fatores de risco, que juntamente com a hereditariedade levam à perda dessa funcionalidade. Quando a gente fala de perda de funcionalidade, a gente fala de perda de autonomia, que é aquela capacidade de tomar suas próprias decisões. Tá? Isso vai ver de perdas sociais, de perdas familiares, de depressão, de demência e a incapacidade de realizar as atividades. Isso a gente vai ver, aquele paciente que fica sequelado de AVC, perde capacidade de caminhar, tem alguma outra disfunção motora que impeça ele de realizar as atividades normais do dia a dia dele. Quais são as principais doenças da velhice? Assim, de uma forma geral, a gente fala do idoso, das grandes síndromes geriátricas. Porque em determinar só algumas doenças, seria a gente
fechar paciente idoso em poucas muito coisas. também de cada Quando a gente fala de síndromes, a gente fala das principais sinais e sintomas que estão associados à perda de funcionalidade. Vamos falar de instabilidade postural, quedas, a insuficiência cognitiva, que vem junto com as demências, as depressões, as iatrogenias, que são o uso exagerado de medicações que leva a risco para esses pacientes idosos, a imobilidade, que é aquele paciente que por um motivo ou outro acaba ficando acamado e dependente, e as incontinências, seja ela urinária, fecal. E a gente fala hoje de uma que eu acho extremamente importante, que seja talvez a insuficiência familiar, que eu acho que talvez seja mais determinante para a qualidade de vida hoje em dia. É verdade. A gente tem que dar todo o amor e todo o carinho para os nossos idosos, né? Porque a impressão que a gente tem, eu digo isso porque eu cuidei muito do meu paizinho, ele se foi aos 85 anos de idade, mas ele aproveitou bastante a vida dele e ele sempre foi uma pessoa muito ativa. Então, de repente, com o avanço da doença, do câncer, em menos de um ano ele conseguiu ficar como uma criança. A impressão que eu tinha é que eu estava cuidando do meu próprio filho. Pois é, muda o perfil, mas às vezes o perfil da família em que aquele idoso se torna dependente não é um perfil igual ao seu. Às vezes aquela família tem uma dificuldade de lidar e cuidar daquele paciente que tem uma certa dependência. Isso leva ao risco de uma coisa de institucionalização desse paciente, que às vezes aquele paciente, por dificuldade da família de cuidar daquele paciente que necessita de cuidados especiais, que é dependente, de institucionalizar o que a gente chama de casa de repouso, tá? De uma maneira genérica, entendeu? E isso leva a outros riscos. Assim, quando a gente fala em qualidade de vida, se a gente perguntar o que é qualidade de vida para qualquer pessoa, ela fala que é bem-estar em saúde. E se a gente for olhar o conceito da OMS de saúde, ele fala assim que o conceito não é ausência de doença, é bem-estar físico e emocional. Tá? Então a gente pode levar isso como parâmetro, que na verdade a qualidade de vida que talvez falte para o idoso de hoje, às vezes não é só o tratamento às vezes de doenças, tá? Mas às vezes o bem-estar também é emocional, a qualidade de vida que está em torno dela. A sociedade não está preparada para receber esses pacientes idosos. E é impressionante como o tempo passa rápido, né? Assim, quando eu paro para olhar para trás, eu vejo meu filho já com 21 anos de idade. E eu fico imaginando, meu Deus, eu falo de 10 anos, 20 anos, parece que foi ontem, passa rápido. Então a gente vai envelhecer muito rápido. Daqui a pouquinho eu já estou aí com 50 anos, 60 anos, 70 anos. Mas você pode imaginar, né? Que o seu perfil da mesma faixa etária para sua mãe é diferente. Tá? Se você vai notando que o perfil das pessoas que vão envelhecendo vai mudando. Talvez essa geração que está começando, que já sabe da expectativa que ele está tendo ao nascer e sabe hoje que a gente pode modificar algumas tendências hereditárias com atividade física, tirar o sedentarismo, uma alimentação saudável, cultivar relações sociais, familiares, que é uma coisa muito importante, no futuro a gente vai ter uma qualidade muito melhor. Claro, e nós estamos nos preparando para isso. A gente quer envelhecer, claro, com saúde, mas para isso é preciso que você tenha uma alimentação balanceada, prática de atividade física, tomar muito líquido, muito suco, tirar o refrigerante, cigarro de jeito nenhum, bebida alcoólica também não, né? Tem que mudar o hábito de vida, né? A fórmula para o envelhecimento saudável, assim, o que você pode utilizar para ter o mais próximo, o mínimo de perdas ao envelhecer, a gente conhece de uma forma geral. Claro que tem uma hereditariedade que a gente não modifica de uma forma geral, mas a gente tem fatores que são modificáveis. E é isso que a gente tem que tentar modificar. A gente sabe o que pode levar a uma qualidade de vida melhor com o envelhecimento, ao mínimo de perdas, entendeu? Como você disse, atividade física, boa alimentação, sair do sedentarismo. E assim, eu acho que cultivar relações de uma maneira geral é muito importante. Que aquele negócio de ser feliz sozinho também não é muito legal, isso é a maior verdade, entendeu? Então, a falta de relações familiares, a falta de suporte familiar, a gente vê que hoje é um dos principais problemas. E claro que a gente quer receber, mas a gente precisa dar muito amor também. Então, eu vou deixar aqui, assim, como um recado especial para todos os telespectadores que estão assistindo aí o programa Canal Saúde. Cuide muito bem do seu idoso, do seu velhinho, da sua velhinha, sua mamãezinha, sua avózinha, aquelas pessoas que a vida inteira viveram em função de você. Está na hora de agora você também começar a viver em função deles, né? Nada de maltratar, tratar mal. Eu fico me sentindo tão mal quando eu vejo reportagens aí em televisões de agressões a idosos, sabe? De negligência. Porque nem sempre o maltrato, ele vai ser uma agressão física. Às vezes o maltrato,
é a negligência daquele idoso, é não observar as necessidades daquele idoso, higiene, não observar a vontade daquele idoso, a autonomia, às vezes, de decisão que o idoso tem. Tá? Isso também é um maltrato e tem que ser observado que isso é crime. É verdade, tem que ter muito cuidado mesmo com os nossos idosos. A alimentação é super importante, olhar direitinho o horário do remédio. Se você não tem capacidade para isso, nós temos os cuidadores. Semana passada eu tive uma enfermeira aqui que eu entrevistei ela falando exatamente sobre isso, a importância do cuidador. É muito importante. Né? E o importante, cuidadores preparados para os cuidados com o paciente idoso. E isso vai variar da dependência de cada idoso. Entendeu? Para prevenção de úlcera de pressão, outros cuidados que estão relacionados e como você mesmo disse, maus tratos. Tá? E o medo também toma conta dos idosos, né? Porque eles se sentem muito mais próximos à morte. É impressionante isso, né? Então é outro fator também que mexe muito com o psicológico deles. O primeiro grande evento de doença na vida do idoso, às vezes é um fator determinante, às vezes para iniciar um quadro depressivo. A perda do familiar muito próximo, de um cônjuge, uma doença aguda grave que pode levar ele a alguma perda motora, alguma perda funcional. Isso, como você mesmo disse, na verdade, a gente não nasce preparado para morrer, a gente não nasce preparado para a finitude, não importa se a gente tem 30, 40 anos e 90 anos. Eu tenho um paciente idoso de 98 anos que morre de medo de morrer, entendeu? E porque ele talvez se sinta realizado da forma como ele viveu. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, a fórmula é tratar o idoso com muito amor, né, doutora Lara? E preparar a sociedade para receber a geração que está envelhecendo e nos prepararmos para envelhecermos bem. É verdade. Quer se preparar, quer envelhecer bem? Faça tudo isso que a gente falou aqui. Prática de atividade física, alimentação saudável, nada de bebida, nada de cigarro. E aí sim, você vai envelhecer com muita saúde e vai ter uma qualidade de vida aí bem grande. A expectativa de sua de vida vai ser para muitos e muitos anos. Como a gente viu nessa pesquisa aí, aponta que a expectativa de vida hoje é entre 70 e 74 anos, né? E pessoas, a maioria que a gente vê, a faixa etária que mais cresce é de octogenários. Então, hoje em dia, não é raro a gente ver pessoas acima de 80, 90 anos. É uma frequência muito maior que a gente encontra essa faixa etária. E ativo, né? E ativo, melhor de tudo, né? Então, muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos aqui com a doutora Lara Sepúlveda, ela é geriatra. E na próxima semana nós voltamos com mais entrevistado especial aqui no Canal Saúde. Depois do intervalo comercial, tem uma matéria sobre a dieta do jejum da jornalista Glória Maria. E tem também uma reportagem sobre os riscos das picadas de abelhas.